Bom dia, mais uma vez, queridos irmãos, é um privilégio estar com vocês. Como eu estava mencionando no vídeo anterior sobre a bebida alcoólica, o mal que ela causa e prejudica para a nossa saúde. Porque parece que naquela época o ser humano não tinha conhecimento, mas a gente se enganou disso. Eles tinham conhecimento mais ou menos sim, mas não tinha talvez conhecimento bíblico, porque a Bíblia não existia para todo mundo que nem hoje. Hoje todos nós podemos ter a nossa própria Bíblia e estudá-la em casa. Aquela vez era só os grandes profetas que adquiriam ela, poderiam ter nos rolões, né? E hoje a gente tem a nossa Bíblia em casa. Podemos estudar ela qualquer hora, qualquer minuto que a gente puder. Essa é uma explicação muito lógica daquela época com a de hoje, não é? Por exemplo, aqui, quando Deus criou a terra, viu que era toda boa e perfeita e ótima. Ele criou o homem, a mulher, mas entrou o pecado. E ao passar do tempo, o homem foi crescendo, evoluindo e estava ficando um planeta muito ruim e hostil também. Eu vou ler aqui e depois eu explico mais sobre como é. Gênesis capítulo 5, Deus anunciou o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Daí vocês terminam de ler, tá vendo? Já é um começo. Aqui em Gênesis. Agora vamos para a parte de Gênesis capítulo 18, que Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, que estava uma cidade horrível e feia depois do dilúvio, que Deus renovou com Noé, regenerou a terra de novo, mas voltou a torná-la, o ser humano voltou a torná-la a terra cheia de pecado novamente, porque o pecado não tinha acabado, não morreu ainda com o dilúvio. O dilúvio só destruiu alguns animais e as pessoas más. E as pessoas boas que não quis entrar com Noé na arca, né? Porque elas não quis, duvidaram da palavra de Noé e de Deus, porque não acreditaram. E Sodoma e Gomorra, Deus também falou com Abraão. Se ele achasse, se ele perguntou a Deus: Deus, se eu achar 50, você vai deixar a cidade então sem destruir? Ló quer dizer, você vai deixar a cidade sem destruir? Vou. Ló tornou a perguntar: você vai deixar, se eu achar 40, pelo menos vai deixar sem destruir? Se eu achar 30, vai deixar pelo menos sem destruir? Se eu achar 20, se eu achar 10, assim sucessivamente. Mas ele não achou ninguém para... Não achou 10 pessoas santas naquele lugar. Já pensou? 10 pessoas para deixar Sodoma e Gomorra sem destruir, com aquele fogo de enxofre quente para aniquilar as pessoas más mesmos, que não tinham conhecimento de Deus, parece que não tinha nada da Bíblia. Os profetas naquela época não pregavam naquela cidade, não existia, parece, cristãos, entendem? Vejamos aqui daí então, capítulo 18, verso 20 a 21. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver
ali 40, respondeu: não o farei por amor nos 40. Insisti: não, se ir o Senhor farei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. E continuou, vai continuando perguntando assim, né? Mas não achou ninguém. Sodoma e Gomorra estava um lugar muito horrível mesmo. Daí vamos começar aqui do Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se, ele disse: destruirá os justos com os ímpios? Tá vendo? Ele perguntou aqui se talvez se achasse alguns ímpios e misturado com os puros, porque os ímpios tinham mais do que puros. Ele não achou 10 ímpios, por isso que a cidade foi totalmente aniquilada, por causa da vergonhice, prostituição, talvez droga, bebida forte, igual mencionei no vídeo passado, prostituição, e não seguia os 10 mandamentos do Senhor, talvez adoravam imagens. Esse foi o motivo talvez também de Deus ter aniquilado, exterminado Sodoma e Gomorra, que hoje ficou um lugar morto. Entendem? Daí vocês estudem esse capítulo todo, que vocês vão entender bem melhor do que eu explicando assim, lendo assim alguns pedaços, né? É bom você ler o capítulo todo, 18 todo, ou até mais ainda. Daí vocês leem isso. Daí tem lá a destruição de Sodoma e Gomorra. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E aquela cidade toda capina e todos os moradores da cidade, os que nasciam na terra, foram destruídos, aniquilados, gente, com aquele fogo. E daí no final ainda, Deus pediu para a mulher de Ló não olhar para trás. Ela imediatamente daí se tornou uma estátua de sal. Deus falou: vocês não olhem para trás, não admirem, não fique assustado com aquela cena horrível. Não gosto nem de imaginar, né, como é que é cair naquele fogo do céu de enxofre. Contemplando aquilo, não contemple aquela imagem, porque senão ele não explicou porque não deveria olhar, mas ele falou que não deveria olhar. Daí a esposa de Ló olhou e se transformou numa estátua de sal, mas Deus falou que não era para olhar, né? Daí fica outro conselho aí sobre por que nós não devemos pecar e guardar a lei do Senhor. Apesar que a gente talvez não consiga guardá-la toda, mas por isso que existe hoje a gente ser salvo pela graça. Mas isso não quer dizer que a gente foi e não deve seguir os 10 mandamentos, tá? Oremos. Querido Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia que nos concede e que possa nos abençoar, dando sabedoria cada dia mais para nos explicarmos sobre a sua palavra para nós, para compreender, porque nosso intelecto talvez não consiga entender e interpretar a tua palavra imediata. Por isso que precisamos de estudar e compartilhar com os irmãos. Tudo isso te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, irmãos, está escrito: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a Bíblia. Bom dia
Até.